Hugo tocou num assunto que eu acho importante a gente tratar, que é o assunto da segurança, né? No último clássico, a gente teve aquelas imagens horríveis que rodaram não somente o Brasil, como o mundo inteiro, daquelas brigas campais aqui nas ruas do Recife. Nada aconteceu no estádio e no seu entorno, mas houve uma briga generalizada ali no centro da cidade, naqueles locais em que esses indivíduos marcam, né, para se encontrar e brigar. Acontece que para esse clássico a gente vai ter torcida única. Ainda assim, a Polícia Militar de Pernambuco está disponibilizando um efetivo de 865 policiais para fazer a segurança do clássico de amanhã. Esses policiais ficarão no entorno do estádio, também farão um policiamento em áreas específicas da cidade e nos terminais integrados para que essa segurança seja feita, algo preventivo para que nenhum abrigo ocorra. Além disso, o esporte está implementando amanhã, na Ilha do Retiro, a bioidentificação, né? A informação que eu tive hoje à tarde é que tinham 10 mil ingressos comprados e somente 30 mil cadastros feitos pela torcida do esporte para a biometria. Isso é preocupante porque apenas 30 mil pessoas tendo feito cadastro, é certo que nem todos eles irão ao jogo. E tinha muito torcedor de esporte falando que essa questão da biometria, nesse primeiro momento, iria atrapalhar o público, né? Biometria facial. Iria atrapalhar o público de chegar ao estádio. Como é que vocês estão vendo isso? Eu queria começar ouvindo o Hugo, porque ele tocou nessa questão da segurança. Hugo, o que é que você espera para amanhã? Será que a gente vai ter novamente cenas lamentáveis na cidade? E essa questão da biometria facial também será implementada no Arruda ainda esse ano. É algo também que a gente tem que ver como é que vai ser, porque isso pode também prejudicar torcedores de conseguirem entrar no campo. A gente sabe que, principalmente pessoas de mais idade, não têm tanta habilidade com a tecnologia e termina atrapalhando o torcedor, né? Isso tem que ser bem explicado, tem que ser uma coisa fácil para o torcedor. Pelo que eu estou vendo lá no esporte, não tem sido fácil. Matheus, essa questão da biometria facial, isso é uma preocupação considerável, porque, veja, até pouco tempo a gente estava com problemas para um QR Code, um simples QR Code, até muito pouco tempo atrás. Se falando em Santa Cruz, então, parece que os problemas eles aumentam, né? Então a gente acaba tendo esse receio. Mas eu mais uma vez fico aqui com a expectativa de que a gente consiga fazer, né, um levantamento sério, um cadastro sério, que a gente saiba filtrar, né, aqueles que realmente estão também sabendo utilizar corretamente a plataforma. E eu realmente espero que a gente consiga ter uma efetividade para que esse processo também auxilie para que o espetáculo ele possa acontecer sem a violência necessária. Na verdade, sem nenhuma violência. Não existe nenhum tipo de violência necessária. E eu queria também aproveitar para comentar sobre o que você me perguntou da questão de violência amanhã. Veja, eu acredito, tá? E eu também espero que não. Certo? Eu acredito que amanhã, principalmente de acordo com uma repercussão recente que ocorreu, que as autoridades devam estar mais atentas a qualquer tipo de movimentação, né, das torcidas organizadas. Inclusive, né, no último clássico, houve, né, uma mudança de rota. Então, não sou eu que tenho que investigar isso, quem tem que investigar são as autoridades competentes, mas, né, soou no mínimo estranho e esquisito. E eu espero que dessa vez as autoridades possam garantir, né, a segurança de toda a população pernambucana e que os torcedores que vão ao jogo vão na tranquilidade, que possam assistir ao espetáculo, né, e que amanhã a gente tenha um dia tranquilo na cidade de Recife e no estado de Pernambuco. Eu, particularmente, acho que não haverá nada amanhã e também espero isso.
porque a repercussão da última vez foi muito grande e acredito que a gente vai ter uma atenção redobrada em relação a isso. E aí, Flávio? Questão de segurança, biometria facial, como é que você está vendo tudo isso? É um público que até agora é aquém do que poderia ser, né, na Ilha do Retiro, 10 mil torcedores por enquanto, a parcial do esporte. Como é que você está vendo essa questão aí de público, de segurança e tudo mais? Matheus, acho que falou muito bem quando a questão de aqueles torcedores mais de maior idade, né? Aqueles torcedores mais velhos, aqueles torcedores que costumam a ir ao Arruda há muito tempo, devem sofrer um pouco mais. Eu acho que, às vezes, o torcedor do Santa Cruz, não digo nem o torcedor, mas a diretoria, o marketing, se priva muito a rede social. Eu acho que, claro, rede social é importante, rede social é um meio de comunicação do clube, mas a gente tem muitos torcedores que não têm acesso à rede social, que costumam ir ao Arruda, aquele torcedor de uma condição menor, que realmente não tem condição de estar ali acompanhando. Eu conheço gente que as informações que tem é de rádio, é o que sai no rádio, é aquela coisa ali. E a gente sabe da deficiência que tem alguns meios de comunicação na imprensa pernambucana, em relação quando se trata de Santa Cruz. Então, a questão da educação, a cultura, né? É uma mudança de cultura, na verdade. A gente tem aí problemas que, como o Hugo falou, no QR Code, às vezes com site. Então, como é que vai ser feito isso? Que vai ser uma obrigatoriedade, não vai ser uma coisa que é opcional, não vai ser uma coisa opcional, vai ser uma obrigatoriedade em todo o estádio. Eu vi até mesmo uma questão lá no esporte, que torcedores estavam tendo dificuldade, até mesmo na questão da iluminação. O aparelho lá que faz a leitura tendo dificuldade por conta da iluminação. Então, a gente tem aí um estádio que foi reformado há pouco tempo e passando por isso. Quem dirá o Santa Cruz, o Arruda, que a gente sabe de todos os problemas que tem. Então, vai ser uma mudança de cultura muito grande e, no primeiro momento, a gente vai sentir um impacto no público, vai trazer um impacto relativamente grande no público ali, até que o pessoal passe a se acostumar, consiga fazer cadastro. Eu fico imaginando muito o pessoal que não conseguir indo na arrecadação do clube, na sede, para poder resolver. A quantidade de gente que não vai ser para estar resolvendo isso. E o Santa Cruz já mostrou que tem um déficit grande quando se trata de resolver problema de sócio, do sócio ali, quem dirá da torcida como um todo. Então, a gente vai sentir um pouco o peso, mas aos poucos vai ter que ser feito. Vai ter que ser feito. Eu vi aí que teve algum jogo já da gente que não foi feito venda de ingresso de forma física, foi só virtual. Então já foi uma mudança de cultura do que a gente já vinha tendo. Então é aos poucos, entender que não vai ser do dia para a noite, vai ter que ser realmente de uma maneira gradual. E em relação à segurança, eu quero acreditar que não vai ter nada, não vai ter nada, porque se você está praticamente na rua ali, só os torcedores de um time, e você ainda ter confusão, eu vou até confessar para vocês, eu acho que vai ter alguma coisinha aqui, outra ali, deve ter, porque infelizmente, quando eu lembro da pandemia, que a gente teve jogo, teve clássico, que nem torcida teve, né? Era jogo sem torcida, sem público, que a gente viu algumas confusões acontecendo. Mas é torcer para que dê tudo certo, para que não tenha nenhum tipo de problema mais grave, que a gente possa ter aí até mesmo a conscientização dos próprios torcedores torcedores não, né? Eu não sei se pode chamar de torcedores, mas esses membros aí de torcida organizada, eles conscientizar que eles têm prejudicado o próprio clube, se é que eles querem o bem do clube, se é que eles amam o clube, se é que eles gostam de futebol. Então, é a conscientização até deles mesmos, assim, dizer, caramba, a gente já teve uma bronca pesada aí, já teve o setor da gente fechado, então vamos tentar dar uma segurada, pelo menos agora, nesse momento, enquanto tá aquela coisa muito, muito ainda presente, para não prejudicar e não ter nenhum tipo de prejuízo lá na frente para o clube. E aí, Francisco, o que é que você me diz aí? Sobre a possibilidade de violência, eu quero acreditar que não, certo? Corroborando o que Hugo e Flávio falaram aí,
a gente já teve problemas demais, cenas para lá de lamentáveis no último clássico das multidões, que praticamente foi torcida única. Praticamente foi torcida única porque o espaço destinado para os torcedores do esporte foi muito pequeno. O grande problema não está nem no estádio. Se olhar bem no estádio, é relativamente tranquilo. A gente não vê confrontos no estádio, pessoas se digladiando no estádio, a gente não vê. Historicamente, qual é o problema? É nos arredores. Por isso que prometeram, né, esse efetivo de mais de 800 policiais, prometeram policiais em outros pontos da cidade, em terminais de integração, que é onde costuma ocorrer. Terminais de integração, PE15, H. Magalhães, quando tem jogo na Ilha do Retiro, por exemplo, o Conde da Boa Vista, isso tem acontecido há vários anos. O que ocorreu na Real da Torre, no último Santa Cruz Esporte, chamou muita atenção, porque aquilo foi filmado. As pessoas viram, mas confronto entre essas ditas torcidas organizadas, que eu acho que o nome torcida nem cabe, certo? E aqui eu vou nomear as 3 grandes organizadas de Pernambuco, a maior de cada clube, certo? Fanáutico, Jovem e a Explosão Inferno Coral. Que torcidas organizadas são várias, certo? Mas eu vou nomear essas 3, as 3 maiores. O histórico de violência delas é alto há décadas. Isso não é de hoje, é há décadas. Já houve operação policial em sede dessas torcidas que encontrou armamento, certo? E quando eu falo de arma, é arma não legalizada, certo? É arma sem CRAF, sem certificado de registro de arma de fogo. É arma, droga, certo? Já foi encontrado várias vezes já. O histórico de violência é muito alto. A gente vê que eles sentem prazer de roubar material da outra torcida. Isso é uma coisa encorajada, é como se fosse um troféu para eles. A gente vê que o comportamento normalmente é muito, mas muito bélico. Eles são escoltados. Veja, se você tem um grupo e esse grupo precisa ser escoltado, e eles são escoltados, não é para ser protegido, é para proteger a população deles. Se você tem um grupo que você precisa escoltá-lo na ida para o estádio, eu vejo isso como muito problemático. A gente precisa de escolta. Eu for para o estádio com minha família, Hugo vai com a família dele, Flávio, Matheus. A gente não precisa de escolta. A gente até precisaria, né? Por conta da violência. Mas a gente não precisa de escolta para impedir que a gente cometa um ato de violência. Essas torcidas precisam. É um indicativo, e não só em Pernambuco, certo? O problema com a torcida organizada ocorreu até na Europa. Quem não lembra dos hooligans da Inglaterra? Para mim, o grande problema está na impunidade. Os caras são presos no dia do jogo, respondem o TCO e saem. No outro jogo, eles estão lá novamente, certo? Então, eu aqui falo sem nenhum medo. Eu não vou usar palavras fortes, mas eu não vejo com bons olhos nenhuma dessas grandes torcidas organizadas. Não vejo. Traz alegria no estádio? Traz. Realmente, se você tirar Inferno Coral do Arruda, ele fica bem mais silencioso. Mas se o preço de ter a festa no estádio, se o preço que eu tenho que pagar é o risco de ser assaltado, é o risco de se machucar num confronto entre eles, certo? O risco de sofrer vítima de violência, eu prefiro o estádio igual um teatro, todo mundo calado. Eu prefiro, porque se o preço para ter esse pessoal no estádio é esse, eu acho que, inclusive, está na hora, eu vou pedir até uma coisa que é muito utópica, certo? E corro o risco de rir da minha cara. Deixa esses caras refletirem e repensar as ações deles, certo? Primeiro, deixar de amar mais a torcida organizada do que o clube, porque é um comportamento típico de torcedores organizados. Normalmente, eles amam mais a torcida organizada do que o clube em si, e eu vou dar um exemplo. Quando um juiz lá de São Paulo proibiu as torcidas organizadas, o presidente da Mancha Verde, revoltado, a Mancha Verde lá do Palmeiras, ele revoltado disse, o Palmeiras pode até deixar de existir, a Mancha Verde nunca. Então, o cara que fala isso, meu amigo, ele é torcedor da Mancha Verde. Ele não é torcedor do Palmeiras.
Então, eu espero que esse comportamento da torcida organizada, eles levem em consideração que tudo isso prejudica a sociedade como um todo, que quando tem quebra-quebra, quando tem pessoas sendo vítimas de violência, isso prejudica a cidade como um todo, porque tem gente que tem medo de sair de jogo, tem gente que quer ir para um shopping no dia de jogo, não vai, quer ir para o centro do Recife resolver alguma coisa, ou quer ir no derby, em algum outro ponto, dia de jogo ele não vai, porque ele tem medo, meu amigo, ou seja, toda a sociedade é prejudicada. Eu espero que eles repensem muito nessas ações e passem a fazer a sua festa no clube. Não fazem uma festa bonita no estádio? Pronto, que as atividades se restringam àquilo ali. Que a gente não veja mais essas cenas. Porque, veja, é vergonhoso a gente ter que... Veja, mais de 800 policiais. É vergonhoso você ter que mobilizar uma quantidade imensa, quase 1.000 policiais para um jogo de futebol. Levando em consideração que o efetivo da Polícia Militar, ele não tem o tamanho que deveria. Existe um déficit de efetivo. E veja o efetivo disponibilizado para um jogo de futebol. E por que existe esse efetivo disponibilizado? Porque uma quantidade enorme de torcedores, certo? Não sabem ser ordeiros. Se comportam feito animais selvagens. Os animais têm uma desculpa, né? Que os animais são irracionais. Qual é a desculpa para os seres humanos agirem dessa maneira? Então, eu espero que, com essa operação policial que vai ter amanhã, esse problema da violência seja minimizado. Que já é triste esse negócio de ter torcida única. Viu? Já é triste esse negócio, porque o torcedor fica privado. Pronto, o torcedor de Santa Cruz não vai poder ir para a ilha amanhã, porque não se tem condição, se tem medo do que pode acontecer com ele. Veja que ponto a gente chegou. Então, eu espero sinceramente que Pernambuco não seja notícia amanhã, feito foi notícia semanas atrás, por causa de confronto entre facções organizadas, certo? Espero sinceramente que não.